Bom, então a gente vai começar essa aula, um intensivão de matemática, onde a gente vai estar trabalhando agora um conteúdo que a gente vai ver bastante, que é porcentagem. Inclusive, alguns alunos relataram que não estão conseguindo desenvolver algumas questões, as que foram passadas na última atividade, por conta de dificuldade, né? Então, eu preparei aqui esse intensivão como forma da gente conseguir também rever, né, parte desse conteúdo. Deixa eu só me organizar aqui. O áudio tá bom aí para vocês? Dá para escutar legal? Me passem. Sim, sim. Sim, né? Sim, Certo. professor. Tá ótimo. Aí quem for entrando depois, a gente vai admitindo aqui. Então, bora lá, né? Então, como eu falei, a gente vai começar do básico, do zero, do zero. E aí a gente primeiro começa com a introdução desse conteúdo, quando a gente fala nas maneiras escritas, né? Então, algumas formas que a gente tem para descrever algumas frações. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, 30%. Eu posso reescrever esse meu valor 30% desta maneira bem aqui, ó. É a mesma coisa que 30 dividido por 100. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal para entrar na sala. 30 dividido por 100. E aí eu poderia cortar aqui o zero daqui de cima, e isso aqui é a mesma coisa que 3 dividido por 10. Que também eu posso reescrever, né? Dividindo 3 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,3. Então eu tenho essas maneiras aqui para que eu possa expressar a minha fração. Vou dar outro exemplo aqui, 2%. 2%. 2% é a mesma coisa que 2, como a nomenclatura já fala, dividido por 100. 2 dividido por 100, aí a gente tem que ter um cuidado aqui, né, turma? A cada zero que eu tenho aqui, é como se eu estivesse afastando a minha vírgula aqui para a esquerda. Então, é diferente, né? Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está entrando na sala. Okay. Então, o que eu vou fazer aqui? Passar para o lado, né? Então, vai ser a mesma coisa que 0,02. Essa é a diferença. Ó, aqui é 30%. Aqui é 2%. Ah, professor, se fosse 40%, só mesmo para prática de escrita. 40% é a mesma coisa que 40 dividido por 100. Deixa eu aceitar aqui, Jennifer. Aceitar aqui na sala. 40 dividido por 100, que é a mesma coisa que 4 dividido por 10. Se a gente cortar o zero daqui com o zero daqui, né? Que é a mesma coisa que 0,4. Então, são essas maneiras que a gente vai estar vendo aqui, uma forma escrita, e vai nos facilitar muito para que a gente possa compreender daqui a pouco algumas questões que eu coloquei, algumas questões que são de vestibular. E aí, o que é cobrado, né? Então, o que é cobrado? O que vocês precisam saber para resolver essas questões de vestibular? São essas etapas que eu vou mostrar agora para vocês, né? Porcentagem de um valor. Então, é muito comum a gente observar, deixa eu descer mais um pouco aqui, a porcentagem, deixa eu mudar aqui a cor, azul. A porcentagem de um determinado valor. Eu quero saber 30% de, deixa eu só aceitar aqui também, Mariellen, ok. Então, eu quero saber o valor de 30% de 45. Lembrando, o que a gente viu? 30% ele pode ser reescrito desta maneira aqui, né? É a mesma coisa que 30 dividido por 100. Então, se eu quero 30% de 45, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, 30% como uma fração. Olhem só. Vou explicar esse método, depois eu vou explicar para vocês outro método. 30 dividido por 100, que é o mesmo que 30%, que multiplica o valor que eu estou querendo encontrar, que é 45. Então, quando eu quiser tirar 30%, 40%, 50%, eu posso reescrever, isso é uma forma, eu posso reescrever o número, o valor que eu estou querendo encontrar em porcentagem, né, com uma fração, e multiplicar pelo número que eu estou querendo descobrir, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o 3 daqui, o 0 aqui e
o zero daqui, né? E aí eu vou colocar aqui igual. Vai ficar 3 vezes 45 é a mesma coisa que 135. 135 dividido aqui por 10, estou fazendo passo a passo, né? 135 dividido por 10, né? Corto o zero daqui e passo a casa que está aqui para o lado. Isso aqui vai ser igual a 13,5. Então, quando os enunciados das questões que a gente ainda vai trabalhar no vestibular pedirem, né, 30% de um quantitativo, vocês irão fazer desta maneira, né? Então, eu vou passar todas as informações, como estou conversando do zero com vocês, para vocês verem como é que foi que isso caiu. Porque na maioria das vezes, cabe apenas uma interpretação. Então, se você souber interpretar as questões, você consegue sim resolvê-las. Só que, como é que eu vou ganhar essa interpretação, professor? Pode ser uma dúvida de vocês. Tem muito aluno que vem anunciado muito grande e não consegue. Você só consegue resolver uma questão de matemática, de física, de biologia, do que for, duas maneiras. Uma, fazendo muita questão. Isso faz você interpretar bem enunciados. E a segunda é lendo bastante. Alguém que faz muita questão e lê bastante, não tem problema com o enunciado. Agora, se você não tem esse hábito de fazer questões com enunciado, questões que trazem um problema, no começo parece difícil. Mas a gente vai fazer tanta questão que vai se tornar fácil. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal aqui na sala. Ok. Certo. Então, bora lá, né? Para esse outro exemplo aqui, eu quero 15% agora de 820, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever, né, como uma fração. 15% é a mesma coisa que 15 dividido por 100. 15 dividido por 100. Aí, o que eu vou reescrever? O valor aqui, né? 15 dividido por 100, que multiplica o valor de que eu estou querendo tirar, né? Que é 820. Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso simplificar, né? Eu vou cortar o zero daqui com um zero bem daqui. Deixa eu colocar aqui. O zero daqui, cortei, né? E aí eu vou fazer 15, lembra-se, multiplicação, né? Numerador com numerador e denominador com denominador, quando a gente fala em fração. 15 vezes 82 vai dar 1.230. 1.230 dividido isso aqui por 10. 1.230 eu também posso cortar. Então, o que eu vou fazer lá? Corta o zero aqui, corta o zero aqui. Então, eu posso dizer que 15% de 820 é a mesma coisa que 123. Bem tranquilo. Eu estou mostrando para vocês essa primeira maneira, mas não necessariamente vocês vão ter que fazer dessa maneira para encontrar. O objetivo é a gente fazer esse passo a passo, né? Então, aqui, ó, mesmo exemplo, só que cuidado, né? Aqui já é 3%, não é 30%. 3% é a mesma coisa que 3 dividido por 3 dividido por 100. E aí, o que eu vou fazer? O mesmo esquema. 3 dividido por 100, que multiplica o quantitativo que eu estou querendo encontrar. Aqui o quantitativo, mas não sai. É 240. E aí eu posso simplificar, porque eu tenho multiplicações. Aqui. Eu posso cortar aqui, cortar com um zero daqui. E aí eu vou igualar. Vou fazer numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 24 é 72. 72 dividido por 10. Aí, ó, lembrando aqui, né, turma? Eu vou só fazer esse parêntese aqui. Deixa eu resolver logo aqui. 72. E aí, 72 dividido por 10 é mesmo que 7,2. Meu professor, mas o senhor está botando esse negócio por 10, por 100. Eu não lembro exatamente como é que a gente resolve isso aí. Então, só um detalhezinho aqui. Vou botar a cor verde aqui para não confundir a galera. Turma, se eu tenho, por exemplo, o número 34 dividido por 100, eu preciso conferir apenas a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Se eu tenho 2, eu tenho 2 zeros, o que eu vou fazer? A vírgula, ela sempre está aqui, né? Eu vou pegar a vírgula e vou deslocar casas para a esquerda. Vai ficar 1, 2. Então, vai ficar a resposta, isso aqui vai ser igual a 0,34. Ah, é mesmo, professor? É, meu filho. Então, eu vou ter lá
73 dividido por 10, por exemplo. E aí só tem um zero, então a casa vai se deslocar uma vírgula para a esquerda. Então vai ficar 7,3. Então a quantidade de zeros é que define quantas casas eu vou me deslocar para a esquerda. Mas, professor, não vi vírgula nenhuma. Meu filho, já está subentendido que o número inteiro tem uma vírgula aqui depois dele, né? 9 é a mesma coisa. Deixa eu apagar aqui. Não, tá aqui. 9 é a mesma coisa que 9,0, por exemplo. Só mesmo para a gente relembrar, caso alguém esteja perdidaço aí. Deixa eu apagar isso aqui. Mas aí, a gente pode fazer também isso aqui de uma outra forma, né? Então, eu mostrei para vocês desta maneira, mas nós podemos fazer também de outra maneira. Como é que eu poderia encontrar o valor, por exemplo, de 30% de 45? Eu precisaria fazer isso tudo, professor? Não necessariamente. O que vocês iriam fazer? Eu já dei essa aula aqui 1 bilhão de vezes, né? Mas vale a pena a gente lembrar, né? Que fica fixado na cabeça de vocês, né? Se vocês quiserem, por exemplo, vocês podem tirar aqui o valor de 10% desse valor aqui. Então, eu vou ter lá, por exemplo, o valor de 10%. Eu vou pegar o valor de 10% de 45. Então, 10% eu vou afastar a vírgula só uma vez para a esquerda, né? Então, 10% é igual a 4,5. É 10%, turma, de 45. Aí eu vou ver quantas vezes eu precisaria ter para chegar a 30%. Então, 10% vezes 3 daria 30. Então, eu posso pegar esse resultado aqui, ó, multiplicar por 3 e eu vou chegar ao resultado 13,5. A mesma coisa eu vou fazer aqui nesse outro exemplo aqui, turma. Ó. Eu quero 10% desse valor aqui, ó. Só passar a vírgula para cá, ó. Só isso. A vírgula que está aqui você passa para cá. Então, 10% desse valor, 10% desse valor vai ser 82. 82, quantos por cento eu estou querendo? 15, né? Então, opa, e aí eu não posso ter só 10%. Eu vou precisar de 10% e de 5%. 5% não é metade? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a metade de 82, que é 41. Então, eu vou pegar 15%, né? Então, eu vou pegar, somar 82 mais 41, vai dar 123. Então, extrair 10%, depois eu extrair 5%. Como é que eu extraí 10%? Eu só voltei uma casa. Como é que eu extraí 5%? Eu peguei o valor de 10% e dividi por 2. Olha aqui, ó, nesse terceiro exemplo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o valor de 1% desse valor. Vou pegar o valor que está mais próximo, né? Então, 1%. Então, 1% eu vou ter que voltar 2 casas. Vai ficar aqui. Aí, o que eu vou fazer? Lá, 1%. 1% é o mesmo que 2,4. 2,4 vezes, olha a quantidade que eu quero. Eu quero 3, ó. Vai ser 3 vezes 3, que vai dar o quantitativo de 7,2. Bem, turma, isso aqui é bem tranquilo. E geralmente, em sala de aula, como eu mostro isso aqui? Eu mostro dessa forma. Toda vez que você quiser extrair 10%, toda vez que você quiser extrair 1%. Aí existe uma máxima. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu botar aqui de outra coisa. Aqui, ó. V1 e V2. Professor, o que é esse V1 e o que é esse V2? Pelo amor de Deus, me mostra aí. Toda vez que eu pensar em V1, eu vou pensar em 10%. Toda vez que eu pensar em 10%, eu vou pensar em V1. E toda vez que eu pensar em V2, eu vou pensar em 1%. Isso aqui é uma terceira forma de vocês... Essa é uma método de complemento. Então, ó, gravem isso bem aqui, ó. V1, cara, meu desenho tá muito feio. V1 e V2. Então, lá, eu não vou pegar o número 1500, se alguém que está pensando nisso, mas eu vou pegar outro número aí, vou pegar 500 só. Não vou pegar os 1000 não, vou pegar só os 500. Então, eu vou pegar aqui 500.
Então, se eu quisesse saber o valor de 10%, eu tenho que olhar para cá. 10% está ligado com quem? Ó? Com V1. E o que é V1? Volta 1. Então, você pega uma casa aqui, ó, e volta 1. Então, 10% é igual a 50. Ah, professor, se eu quero saber 1%. 1% é o que? V2. V2 vai ser 500 e eu vou voltar 2 casas. Ó. Então, 1% é igual a 5. Basicamente é isso. Eu não vou prolongar muito. Isso aqui é só para a gente saber uma porcentagem de um valor. Eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida? Pode se manifestar aí no chat, se quiser também. Se ninguém se manifestou, eu vou aqui passar para outra parte que é necessária para a gente resolver as questões. Então, a gente já viu aqui no início como a gente pode fazer essa inscrição de uma porcentagem. A gente viu aqui como é que a gente pode extrair a porcentagem de um valor. E agora a gente vai ver aumentos e descontos percentuais. Como é que eu posso aumentar um valor e descontar? Isso aqui cai direto no vestibular, né? Cai direto, né? Tudo que a gente está vendo aqui, turma, é o básico para vocês fazerem todas as questões. Então, eu compilei aqui o que é necessário para a gente resolver as questões e vocês vão ver como as questões são fáceis, né? Então, bora lá. Mas antes da gente ver isso aqui, parece difícil pra caramba, né? Parece muito difícil. Então, vamos supor, eu quero, por exemplo, um aumento de 20%. Então, quando eu quiser um aumento de 20%, eu vou imaginar o seguinte. Eu tenho R$1.000, por exemplo. Eu tenho R$1.000 e eu quero um aumento de 20%. Então, eu preciso lembrar que os meus R$1.000 são a mesma coisa que 100%. Eu quero aumentar mais 20%. Então, eu não posso deixar de considerar que eu já tenho R$1.000 e que eu vou aumentar 20% desse valor. Olha só. Então, eu poderia dizer o seguinte. Não vou nem pegar 1.000 para não ser números parecidos. Eu vou pegar que eu tenho R$70, né? Então, eu tenho lá R$70. E eu quero aumentar mais 20% desse valor. Um exemplo. Então, o 70 que eu coloquei aqui como exemplo, ele equivale a 100%, é tudo que eu tenho. E os 20% vão ser o valor que eu vou adicionar, o valor que eu vou aumentar. Em outras palavras, eu teria 100%, que é o valor de 70, mais os 20%. Caramba, essa letra está muito feia. Isso aqui é igual a 120%. Isso aqui é só para que vocês entendam quando a gente começar a falar essa questão de aumento. Então, de outra forma, o que eu tenho? Eu tenho 100% mais 20%, que vai constituir esse meu aumento. Ah, professor, eu quero teve um aumento de 30%. Eu vou pegar 100% mais 30%. Ah, professor, teve um aumento de 70%. Eu vou pegar 100% mais 70%. Então, essa somatória é tudo que você tem mais do que você vai aumentar. Então, isso aqui vai dar um quantitativo de 120%. 120% de quê? 120% do quantitativo que eu quero encontrar. Então, eu posso dizer o quê? Se eu quero um produto vale X, por exemplo. Então, bora lá. Produto, ele vale X, né? Vale um valor X. Então, eu vou dizer que eu quero 120% desse valor. Então, eu vou reescrever 120 dividido por 100, que multiplica o valor X que eu quero do meu produto, né? Simplificando isso aqui, o que eu quero que vocês entendam? Vou pegar aqui do vermelho. Eu posso cortar aqui também, e eu posso cortar esse zero aqui e passar minha vírgula bem para cá. Então, eu posso dizer que 120% é a mesma coisa que eu multiplicar
1,2 vezes o quantitativo do meu produto. Por que eu botei isso tudo aqui para vocês entenderem melhor? Eu quero, por exemplo, encontrar 130%. Qual é a constituição de 130%? É 100% mais 30% de um valor de um produto, né? Então, eu vou pegar 130%, vou reescrever. É a mesma coisa que 130, eu estou botando aqui de todas as maneiras. 130 dividido por 100 vezes o quantitativo do meu produto. Então, vezes X. Então, se eu quiser tirar 130% de um valor, basta que eu multiplique 1,3 vezes o valor que eu estou querendo encontrar. Vocês estão começando a entender? Ah, professor, eu quero, sei lá, 70%. Então, você vai multiplicar o valor que você tem vezes 1,7. Ah, professor, eu quero 40%. Você vai multiplicar o seu valor vezes 1,4. Então, é basicamente isso. Deixa eu botar aqui. Muito bem, Júlia compreendeu aqui. Então, eu vou botar aqui um exemplo aqui. Deixa eu botar aqui. Tá. Eu vou botar aqui um exemplo. Ah, se eu quiser 20% de um valor, então eu vou botar aqui esse valor X, que multiplica 1,2. Aí, tal. Ah, professor, eu quero 80%. Eu vou pegar o valor X, que é o valor que eu quero encontrar, como a gente pegou de 240, vezes, eu falei o quê? 40%? Não, 80%. 1,8. Ah, professor, eu quero encontrar, teve um aumento de 50%. Você vai pegar o valor que você tem vezes 1,5. Aí coloca aqui o resultado. Ah, professor, a questão está falando que houve um aumento, estou fazendo bastante aqui para não ter dúvida depois, de 30%, 1,3 e por aí vai. É bem tranquila essa questão aqui de aumento, né? Muito bom. X, nesse caso, Edgar, seria o valor que você quer encontrar. Então, vamos supor, eu tenho 70 reais e do mês que vem eu quero um aumento de 30%. Você vai pegar os 70, que multiplica 1,3. Aí você chega ao resultado. O X que eu estou colocando aqui é porque pode ser qualquer valor, entendeu? Aí, vamos supor que você queira um aumento de 6%. Eu vou até botar aqui de outra cor, porque alguém pode se confundir. Ah, a questão está falando que ela queria um aumento de... Ela queria um aumento de 6%. Cuidado, não vamos fazer isso bem aqui, ó. X que multiplica 1,6. Isso aqui não é 6%, isso aqui é 60%. Então, deixa eu apagar aqui, até para não confundir a cabeça de ninguém, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui. E seguindo essa ideia que a gente estava seguindo antes, eu teria que ter 100% mais 6%. Isso aqui é igual a 106%. Não é isso? 106% é a mesma coisa que 106 dividido por 100. Consequentemente, passa duas casas, isso aqui é igual a 1,06. Cuidado, se você quiser tirar o valor de 6%, você vai ter que fazer que x, que é o valor que você quer encontrar, vezes 1,06. Ah, professor, eu quero o valor de 7%, x que multiplica 1,07. Por aí vai. Eu estou mostrando aqui de todas as maneiras possíveis para que vocês possam compreender. Se tiverem dúvida, vocês podem se manifestar a qualquer momento. Então, a gente viu como as formas escritas, a gente viu aqui em cima o valor percentual, né? O percentual de um valor. Aí a gente viu agora a possibilidade, se uma questão vier, houve um aumento, né? Vocês vão ver que, cara, no EMA e ENEM só cai desse jeito, dessas formas que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Eu estou mostrando como fazer, depois a gente vai fazer a interpretação das questões. Houve um aumento de 40%, aí você vai lá, então é só multiplicar vezes 1,4.
Ah, então eu posso escrever isso de uma maneira de equação. Você vai ver qual é a melhor forma para você resolver a questão. Ah, eu vou deixar em porcentagem para resolver de maneira direta. Você vai escolher, né? Então, a gente viu essa parte aqui, eu vou apagar, porque esse vídeo aqui está gravado, ninguém precisa copiar. Aí alguém vai dizer, já, professor, eu estou copiando, viu? Deixa eu apagar aqui. E a gente vai ver agora a parte do desconto. Tem que apagar aqui, porque o espaço é pequeno aqui. A gente viu quando a questão pede aumento e nós vamos trabalhar agora com desconto. Então, olhem só. A gente viu que... Bota azul. Eu estou falando do desconto agora, viu, turma? Só vou aproveitar aqui o espaço. A gente viu que no aumento eu tinha que considerar 100% e aumentar o valor da porcentagem que eu queria. Agora, basicamente, o que a gente vai fazer? Houve um desconto percentual, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor 100% e subtrair. Em regra, em síntese, você pode pensar o seguinte: toda vez que aumenta, você pega o valor 100% e soma mais o quantitativo que aumentou. Toda vez que diminui, você pega o valor de 100% e subtrai o valor que ele está dizendo. Olha só como é que fica. Vamos fazer o passo a passo, né? Então, aí vamos supor, tinha lá um produto valendo X, né? Um produto X, então eu vou dizer que eu tinha, por exemplo, 100% desse produto e eu tive um desconto de 20%. Então, eu vou pegar 100 menos 20%. Então, o valor percentual que eu quero é de 80%. Cuidado com relação a isso, turma. Se eu dou um desconto 20%, dei um desconto de 20%, o que eu irei pagar é o valor de 80%. Então, não vão confundir as coisas. Ah, eu tinha tal produto que ele custava 100%. Ele teve 10% na Black Friday, e aí o resultado vai ser o valor que você vai pagar, ou seja, os 90%, né? Então, isso aqui é igual a 80%. Deu um desconto de 20%, cara, isso aqui ficou muito feio. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu botar aqui de uma maneira decente. Então, aí o dia que eu vou botar uma maneira decente fica pior. Mas tudo bem. 100. Aí eu dei lá um desconto, né? De 20%. Menos 20%. Então, o valor irá sair por 80%. Então, eu vou querer saber 80% desse total. E 80% a gente vai fazer daquela mesma maneira. 80% eu posso reescrever como 80 dividido por 100. Se é 80 dividido por 100, o que eu vou fazer? Como eu fiz nas outras casas, né? Em cala vermelho. Eu corto o zero daqui, corto o zero daqui, corto mais um zero e passo a vírgula para o outro lado. Isso aqui é a mesma coisa que 0,8. 0,8 multiplicado do valor que eu quero encontrar. Ah, professor, eu estou entendendo. Mas faz mais um aí, só para a gente entender melhor. Olha só. Eu dei um desconto de, sei lá, 30%. 100% menos 30. 100% menos 30. O valor que eu vou pagar é de 70%. 70 surgiu da onde? 100 menos 30, né? 70% é a mesma coisa que 70 dividido por 100, que isso aqui é igual a 0,7. 0,7 é o valor de 70%, mais 70%, deixa eu cortar aqui. 70% de quem? Do valor que eu quero encontrar. Professor, você vai fazer algum exemplo mostrando isso aí pra gente? Eu vou sim. Olhem só. Vamos supor que... aqui com desconto, né? Vamos supor que eu tenho um produto que vai valer R$260, por exemplo. 260.
E sobre esse produto, incidiu um desconto de 30%. Então, vou dizer aqui, vou colocar aqui entre parênteses, menos 30%. A questão está dizendo lá. Aí, qual foi o valor? Tem até uma questão dessa do Enem, acho que de 2018. Facinho, mas eu não sei como é que o pessoal... Não teve gente que errou. Mas tudo bem. O que vocês vão fazer aqui, né? Aí, o valor do produto era 260, está tendo desconto de 70%. Quanto é que foi que saiu o produto? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou logo reescrever, né? Vou botar aqui do lado. Se o produto é R$260, esse é o valor cheio, esse é o valor inteiro. Então, ele vai ser equivalente a 100%. Então, se você que tiver dúvida, você pode falar até todinho. 100 menos o quantitativo que ele está pedindo, menos 30. Então, vai ficar 70%. Opa, muito bem. Então, eu vou pegar aqui 70%, passo a passo. 70% é o mesmo que 70 dividido por 100. 70 dividido por 100, que multiplica quem? Que multiplica x. E quem é x mesmo, professor? Nesse caso aqui, é 260. Esse x vai depender de acordo com a questão. 260. Aí, o que eu vou fazer? Se é multiplicação, eu posso fazer umas brincadeirinhas. Eu posso cortar o zero daqui com esse zero, o zero daqui de cima com esse zero aqui também. Vou voltar aqui para a cor azul. Então, vai ficar 7 vezes 26. 7 vezes 26 é a mesma coisa que 182. O que é esse 182 aqui, professor? É o valor que vocês vão pagar tendo 30% de desconto. Vocês entenderam? Então, não tem muito mistério. Então, se eu quero lá, por exemplo, 75%, o que eu faço? Fazer igual eu fiz aquele ali, ó, do cinza. Aqui. Em resumo, se eu quero 70%, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que x, que é o valor, como esse aqui foi 260, né? Mas pode ser qualquer valor, x que multiplica 75%, vai ser 75 dividido por 100. Ou eu posso simplificar isso aqui, é só eu dizer que x que multiplica por 0,75. Ah, professor, eu quero 96%. É a mesma coisa que x que multiplica 96 dividido por 100. Se eu simplificar isso aqui, vai ficar x que multiplica 0,96. Isso aqui é bem tranquilo. Deixa eu só aceitar aqui na sala. Isso aqui é bem tranquilo. Eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, senão a gente vai prosseguir, né? Aqui para a questão. A gente vai começar a resolver questões. Na verdade, eu vou deixar esse tempo, né? Eu vou encerrar essa parte, porque faltam 4 minutos e eu vou concluir, vou encerrar, vou reenviar o link para vocês. Vocês vão acessar o link, porque a gente ganha mais tempo para poder resolver as questões. Entendeu? Porque em 4 minutos vai ficar meio quebrado. A gente começa a questão, e a questão precisa do enunciado, a gente deve interpretar o enunciado, mas basicamente o que a gente vai precisar para resolver todas as questões é só esse raciocínio que nós temos aqui, do que a gente já viu. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Caso contrário, eu encerro aqui e vou reenviar o link e vocês acessam novamente, que a gente parte para resolver as questões. Então, vamos ver como é que isso caiu, né? Como é que foi que esse negócio de porcentagem caiu? O professor está fazendo, ele está facinho. Vamos ver agora na nossa questão. Então, eu vou encerrar aqui e vou reenviar o link para vocês. Até já já.